Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula desse conteúdo. Nós vamos corrigir as atividades da hora do estudo. Vem comigo que é logo depois da vinheta. Página 67, atividade 1. Eu quero que você perceba que essas atividades todas aqui são atividades contextualizadas. Perfeitamente pode acontecer no Enem qualquer uma delas. Nem todas serão do Enem, mas qualquer uma caberia, porque todas são aqui no estilo do Enem, ok? Venha comigo. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de t seja dado por R de t, temos aí a função. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de, ou seja, é só determinarmos máximo e mínimo e somarmos. Para determinar máximo e mínimo, simplesmente substituímos o cosseno por 1 e por menos 1. Ao substituirmos por menos 1, teremos 1 menos 0,15 dá 0,85, 5.865 por 0,85, 6.900, apogeu. Substituindo por 1, 5.865 dividido por 1,15, perigeu 5.100 e a soma 12.000 e a alternativa letra B. Beleza? Item 2. Agora ele foi mais específico, foi ainda mais claro, falou em o valor máximo. Como é que faz o valor máximo? É só substituir isso aqui por x, substituir o cosseno por 1 ou por menos 1. Será máximo ao substituirmos por menos 1, que aqui temos menos, né? Então será 8 mais 4, 12. Fácil demais essa aqui. Questão 3. A razão, olha só, a razão entre o maior e o menor, ou seja, a razão entre o máximo e o mínimo dessa função. Troque isso aqui tudo por 1, por menos 1, você vai achar o máximo, vai achar o mínimo e depois determinar a razão. Então, 1/3, porque menos 4 menos 2 dá menos 6 e menos 4 mais 2 dá 2. Então, o máximo é 2, o mínimo menos 6. Menos 6 sobre 2, menos 6 sobre 2, que eu falei, menos 4, menos 2 dá menos 6. E substituindo aqui dá menos 2. Então, menos 6 sobre menos 2. Isso, menos 6 sobre menos 2. 1/3. Pronto. Item 4. A pressão arterial P de uma pessoa varia com o tempo T em segundos, de acordo com a função definida por P de T. Considerando que 19π vale aproximadamente 60, quais são, de acordo com a função, respectivamente, a pressão mínima, a pressão máxima e a frequência de batimentos cardíacos por minuto dessa pessoa? Bom, 100 mais 20, 120 é a pressão máxima, 100 menos 20, 80. Significa dizer que essas letras aqui já estão eliminadas. Agora, para você diferenciar se é 57, 60 ou 19 batimentos, aí você vai achar o período. Então, 2π sobre 6, que vai dar π sobre 3, ó. 2π sobre 6, que dá π sobre 3. 60, porque um minuto tem 60 segundos. 60 dividido por π sobre 3 dá 180 sobre π. Como ele mandou usar essa aproximação, 19π aproximadamente 60, então 180 será 19π vezes 3. Simplifica π, 3 vezes 19, 57, alternativa letra A. Olha que questões simples e rápidas, né? Item 5, mais uma contextualizada. Do Ceará, mas poderia ser do Enem tranquilamente, já falei sobre isso. As tsunamis são ondas de grande comprimento geradas por deformações bruscas no fundo do mar. Considerando que uma equação simplificada desse fenômeno pode ser expressa por f de t, em que f de t é a altura da onda em metros e t é o tempo em minutos, t maior ou igual a 0.
O nível do mar em repouso é tomado como referencial inicial de altura. Ao se aproximar da costa, o período diminui, importante isso aqui, o período diminui e a amplitude aumenta. Qual das alternativas abaixo melhor representa a função do tsunami quando a sua aproximação da costa? Então, primeira coisa que a gente pode observar, a amplitude aumenta. A amplitude é esse número aqui. Se aumenta, tem que ser um número maior que 2. Então, letra B está fora, C está fora, E está fora. Por quê? Porque aqui tem que ser um número maior que 2. Então, só tem isso na letra A e na letra B. O período diminui. Então, o período vai ser 2π sobre 4, que dá 8π. Então, eu tenho que pegar esse número aqui e tenho que diminuir, tá bom? Porque se eu colocar dividindo por um número maior, esse período vai estar aumentando. Então, π sobre 2 será a resposta. Ou seja, a alternativa letra D. Item 6. Uma bomba de água aspira e expira água a cada 3 segundos. Então, aqui, a cada 3 segundos. O volume de água da bomba varia entre um mínimo de 2 e um máximo de 4. Determine as alternativas a seguir e assinale a expressão algébrica para o volume Y de água da bomba em função do tempo. Olha só, se o mínimo é 2 e o máximo é 4, aqui o mínimo vai ser 0, então está eliminado. Aqui o mínimo vai ser menos 5, está eliminado. Aqui também está eliminado, porque o mínimo também vai ser 0. Aqui veja que o mínimo é 2, porque se você substituir por menos 1, 3 menos 1, 2, e aqui também pode ser. Então, sobre o mínimo e máximo, pode ser letra D ou letra C. Mas ele disse que ela aspira e expira a cada 3 segundos, ou seja, o período é 3. Então, vai ser 2π dividido por alguma coisa que tem que dar 3. Então, é esse, porque o 2π vai cancelar com 2π. E aqui vai cancelar o π com π, mas sobra 2, então vai ser 3 sobre 2. Então a alternativa correta de fato é a letra D, tá bom? Aqui. Se você ficou com dúvida, você faz aqui o período, ó. Que é 2π sobre o módulo de 6, tem que dar 3. Aí você faz a conta e vai descobrir que tem que ser 2π sobre 3, tá bom? É porque primeiro eu estou mostrando só o raciocínio lógico, que é para você ganhar tempo na hora do Enem. Item 7. Se f e g são duas funções definidas em R, então os conjuntos imagens de Fogg e Goff são respectivamente. Se lembra de função composta? Fogg significa você pegar a função g e substituir no x da f. Então pegue g, que é seno de x, substitua aqui, você vai ter 1 mais seno x. Quais são os valores máximo e mínimo? Se for menos 1, 1 menos 1, 0, 3 elevado a 0 dá 1. Se for 1, 1 mais 1, 2, 3 ao quadrado, 9. Então, como é respectivamente, só tem 1 e 9 para o primeiro nesse, então eu já sei que é a letra D. Mas, eu quero fazer a outra. Pegue a F, coloque lá, substitua do mesmo jeito. Olha o trabalho todo que seria. Aí no passo a passo, veja que a gente conseguiu fazer de cabeça rapidamente. Tá bom? Item 8. Mais uma contextualizada. Com o objetivo de auxiliar os maricultores a aumentar a produção de ostras e mexilhões, um engenheiro de agricultura fez um estudo sobre a temperatura da água na região sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 da manhã no primeiro dia, T0, e os dados foram representados pela função periódica, em que T indica o tempo em horas decorrido após o início da medição, e T de T, a temperatura em graus no instante T. O período da função, o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu a temperatura no primeiro dia de observação valem respectivamente. Ponto máximo. Ponto máximo, como aqui é positivo, então é quando o cosseno vale 1, que vai ser 27. Significa dizer que o ponto máximo tem que ser 27, então eu fui logo para ele, que é fácil, está aqui. Período. Período vai ser 2π sobre π sobre 6, que isso vai dar 12. Confere, tá vendo? Agora resta a gente saber se é 10 horas ou 15 horas. Para sabermos isso aqui, aí é interessante que você faça uma conta, porque aí já não é tão simples. Pode confundir mais, né? Eu acho que isso confunde mais fazer de cabeça, e então é melhor anotar. Então, para ter o tempo, a temperatura máxima é quando esse cosseno aqui vale 1. Então, que foi 27 graus. Tá vendo? Então, quando esse cosseno vale 1, que foi no 27 graus.
Agora, para isso aqui ser máximo, ou seja, para o cosseno dar igual a 1, esse ângulo aqui tem que ser 2π, porque se for 0, aí você vai encontrar um tempo negativo, não serve. Então, substituindo, igualando isso aqui por 2π, ó, aí você vai tirar o MMC, vai ficar πt, mais 6 por 3 dá 2, mais 2π, 6 por 2 dá 12, 6 vezes 2, né? 12π. Passando o 2π para lá vai ficar 10π, vai simplificar πt igual a 10. Mas observe que não é essa letra, porque ele disse aqui, ó, que é após aqui, achei. Após, então foram 10 horas após o início. Como o início foi 5 da manhã, então 10 mais 5, 15. Por isso, a alternativa a letra C. Ok? Fique atento. Na figura abaixo está representado um período completo do gráfico da função f de x. Para cada ponto B sobre o gráfico de f, ó, B está deslizando no gráfico de f. Fica determinado um triângulo OAB. Então, OA é fixo, que vai ser a base, e o que vai estar mudando é a altura. Qual é a maior área desse triângulo obtido? Gente, está claro que a maior área vai ser, já que a base é única, então a maior área vai ser quando a altura for máxima. Ou seja, qual é o ponto aqui em cima? O ponto aqui em cima é quando o seno vale 1. E quando o seno vale 1, 1 vezes 3, 3. E a base vai ser o período, ou seja, 2π dividido por π sobre 4, que dá 8. Então 8 vezes 3, 24, dividido por 2, 12. Simples assim. Olha quantas questões fizemos aqui só mentalmente, né? Bem rapidamente isso. Item 10. As marés são fenômenos periódicos que podem ser descritos simplificadamente pela função seno. Suponhamos que, para uma determinada maré, a altura h medida em metros acima do nível médio seja dada aproximadamente pela fórmula h de t, em que t é o tempo medido em horas. Assinale as proposições corretas. 1. O valor mínimo atingido é 8. Valor mínimo. Substitui aqui por menos 1. Menos 4 mais 8, 4. Falsa, portanto. A próxima. O momento do dia em que ocorreu a maré baixa é 12 horas. Para ocorrer a maré baixa, isso aqui tem que dar menos 1. E isso é menos 1 no 3π sobre 2. Então, π sobre 12 vezes t igual a 3π sobre 2. Mesma ideia da questão anterior. Simplifica π, passo 12 por 2, dá 6 vezes 3, 18. Então foi incorreta. O período de variação da altura da maré é de 24 horas. Período de variação. Então ele está falando aqui do período, 2π sobre. Aí pega na fórmula aqui π sobre 12, vai dar 24, correta. Então até agora apenas esse item 04 está correto. Agora olha esse item 8. O período do dia em que o navio de 10 metros de calado, ou seja, que é a altura necessária de água para que o navio flutue livremente, então ele precisa de pelo menos 10 metros, então essa distância tem que estar maior ou igual a 10, pode permanecer nessa região entre 2 e 10 horas. Então a água tem que estar numa altura de 10 metros. Em que momento do dia, já que a maré fica alta e fica baixa? Então de que horas até que horas? Aí nós vamos fazer isso aqui, deixa eu limpar, vamos trazer aqui, veja só, a altura tem que ser maior ou igual a 10, esse é o primeiro raciocínio nosso. E aí nós vamos fazer o seguinte, isso aqui, que é a altura, ó, tem que ser maior ou igual a 10. Passando esse 10 para lá, vai dar 10 menos 8, 2, passando 4 dividindo, fica 1 sobre 2. Onde é que o seno é 1 sobre 2, 30 e 150, ou seja, π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, o argumento, que é isso que está aqui dentro, tem que estar entre 5π sobre 6 e π sobre 6. Daí agora é só eu resolver essa inequação, simplifica π, fica 1/6, t sobre 12, 5 sobre 6. Tirando o MMC, 2 e 10 são os pontos mínimo e máximo. Então, entre 2 e 10 horas, correta o item 08. Então, foi 4 e 08. Ok? Item 11. Podemos supor que um atleta, enquanto corre, balança cada um de seus braços ritmicamente para frente e para trás, segundo a equação y igual a f de t, onde y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical,
e t é o tempo medido em segundos, com esse t maior ou igual a zero. Com base nessa equação, determine quantas oscilações completas para frente e para trás o atleta faz com o braço em 6 segundos. Então, simplesmente ele está se referindo ao período. Então, vamos fazer 2π dividido por 8π sobre 3, que vai dar 0,75. E esse 0,75 é o tempo que ele leva para fazer uma oscilação. Então, em 6 segundos dividido por 0,75, 8 é a resposta correta. Ok? Última questão. A curva de crescimento populacional de uma espécie e o número de indivíduos pode ser aproximada pelo gráfico da função a seguir, na qual a variável real t representa o tempo em dias. Daí, observe que aqui temos o valor t. Deixa eu mudar aqui para o marca-texto. Então, esse valorzinho aqui é t. Aqui tem também o t, que é a variável. E aqui tem o t. Então, está todo mundo em função de t. No sétimo dia, ou seja, para t igual a 7, a população é o dobro da população inicial. Veja que o intervalo aqui é de 0 a 7. Se você substituir aqui t por 0, vai ter 2 elevado a 0, que dá 1, vezes 600, 600. Se t for 7, 7 por 7 dá 1, 2 elevado a 1, 2, vezes 600, 1.200. Então, isso está correto. O item seguinte, o valor máximo. O valor máximo, se você colocar o valor máximo de cada um, t igual a 7 aqui deu 1.200, t igual a 9 aqui vai dar 1.080, 1.440, então esse é o valor máximo, na verdade, como o intervalo está aberto. Então esse valor vai ficar menor que 1.440, e o valor máximo aqui é quando o seno é 1, que dá 1.560. Então, de fato, 1.560, verdadeiro, o item 2. Item 4. O número de indivíduos nessa população no oitavo dia. Então, quando t é 8, onde é que o intervalo t8 fica? Aqui. Quando t é 8, vai dar 960, dá 1.960 com 300, dá 1.320. Ele disse que era 1.200. Então, isso está incorreto. Próximo item. No intervalo de 7 a 9, o crescimento do número de indivíduos é exponencial. Não é verdade. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Então esse crescimento é linear, ou seja, isso é uma reta, tá bom? E não uma função exponencial, ela não tem esse comportamento. Próximo item, 16. A partir do 9º dia, então aqui, o número de indivíduos da população começa a oscilar em torno de um valor devido à resistência. Você pode fazer a conta, mas você pode raciocinar que vai ser uma função seno. Então é claro que ele vai estar oscilando de menos 1 a 1 o valor do seno. Então é claro que ele vai estar oscilando aqui em torno de um ponto médio. Ok? É isso aí então. Alternativas 1, 2 e 16 foram as corretas. E a mensagem que eu trago do dia é: vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Tchau, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Um abraço.